Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós em mais esse vídeo, onde nós vamos trabalhar. Nós estamos iniciando agora uma série de vídeos em que nós vamos falar um pouco sobre a arte de ser humano. Quando eu digo a arte de ser humano, é importante perceber que você pode dizer, mas eu sou humano. Não, claro que você é um homo sapiens, sem sombra de dúvida. Agora, para que nós que estamos imersos, fomos lançados nesse nosso contexto cultural, no mundo tal como ele se apresenta para nós agora. Eu não estou dizendo que ele seja pior nem melhor do que era há tempos atrás. Não sou fatalista, não vejo razão para a gente pensar nesse sentido. Mas o fato é que tudo recai sobre nós e a sensação que nós temos é que são coisas que foram instituídas na nossa ausência. Existe uma brincadeira muito bacana que você pode fazer, fala assim, experimente expressar um estado de espírito seu sem usar uma palavra que já não existia 200 anos antes de você nascer. Isso mostra como até mesmo a maneira como nós nos expressamos com o que está aqui por dentro, né? Até isso, de uma certa forma, a gente recebeu como um grande pacotão, como um grande complexo cultural no qual a gente tem que se virar, com o qual a gente tem que dar um jeito aí de existir. Agora, o fato é que para viver bem, né, não é apenas uma questão. Nós tivemos alguns vídeos recentemente sobre as fases do estresse, sobre as origens do estresse, mas pode ficar a ideia de que o estresse é um inimigo a ser combatido e uma vez vencido tudo será lindo. A verdade, é claro que reduzir, é claro que eliminar o estresse é uma estratégia importante no sentido de nós conquistarmos uma situação de bem-estar. Agora, o fato é que não basta apenas reduzir e manejar o estresse, né? Na nossa série, não esta última, a anterior, nós falávamos sobre as fases do estresse. Falamos sobre a exposição ao estresse como o último aspecto, quando muitas vezes as pessoas gostam de falar da exposição como o primeiro, mas nós deixamos por último. Por quê? Porque ele é o mais importante. Ali, quem teve a oportunidade de assistir sabe, quem não teve, recomendo que assista lá. Deixa esse aqui, dá um like, ok? Deixa esse aqui e vai para esses anteriores e assista, e depois você vai perceber aqui como as coisas vão tendo um sentido de um crescendo. Não basta, né? Então, certos aspectos de nossas atitudes e de nossas decisões podem favorecer a nossa caída no estresse. O que significa, vale dizer, que algumas atitudes de nossa disposição subjetiva podem também nos levar para mais longe da experiência do estresse. Não da exposição à adversidade. A adversidade é uma coisa que vai chegar para a gente de qualquer forma. Mas aqui nós estamos falando de estresse, que também, os vídeos anteriores, é uma coisa um pouco diferente. Mas, então, o fato é que é importante, quando nós não estivermos estressados, quando nós não estivermos sob a égide de nenhuma das partes das fases do estresse, é importante termos um olhar de cuidar de nós mesmos. Então, eu vou cuidar da minha saúde mesmo quando eu não estou doente. Isto é parte do segredo de viver uma vida significativa, de viver uma vida que valha a pena ser vivida. E aqui nós vamos fazer uma diferença entre viver e viver de uma maneira que vale a pena. Existe uma diferença sutil, porém significativa entre as duas coisas. Eu posso estar no mundo, eu posso estar na vida simplesmente porque eu nasci, mas eu também posso estar vivo e cuidando, cultivando essa vida que eu tenho. Talvez, viver uma vida que vale a pena ser vivida, não significa uma vida sem adversidade, não significa uma vida sem sofrimento, não significa, sem alguma forma
de antagonismo. Não, não. Vai haver antagonismo, sempre há, né? E o fato é, apesar destas coisas, a vida valer a pena. Este é um truque. Vale a pena ser vivido. Esse é um truque que pode, talvez seja a ideia que melhor expresse felicidade, que de resto é um conceito bastante fugidio, né? É uma coisa difícil da gente entender. Como mente. Mente também é uma coisa meio complicadinha, né? Eu sou psiquiatra. Mente é uma coisa meio delicada. Você vai, bom, o que é a mente? Né? O que é a pessoa? O que é a personalidade? Né? Exige uma certa reflexão, exige um certo preparo, né? Então, ser humano envolve uma arte. Simplesmente estar no mundo, ser humano, implica numa arte, sem a qual nós corremos o sério risco de nos embaralharmos, de nos embananarmos, que nem tartaruga do mar que se enrola em linha de pesca, em fio de nylon. Fica com aquela coisa pendurada pelo nariz, pela boca, durante semanas, durante meses, vai saber quanto tempo está lá. E muitas vezes é isso que acontece conosco, nós vamos vivendo com linhas de nylon. E vivemos. Mas será que estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida? Uma vida que gera a gratificação e o retorno que nos é essencial? Quando a gente fala em arte, né, a gente volta para o grego técnica. O técnique envolve tanto uma execução exímia, essa é a arte propriamente dita, quanto uma criatividade. E é interessante isso quando a gente fala em arte e quando nós usamos esse termo para definir o nosso vídeo, a arte envolve essas duas dimensões. Uma execução exímia, cuidadosa, calculada, caprichada e uma criatividade, sem a qual não há arte. Você tem reprodução. Nossa arte contemporânea hoje valoriza demais a criatividade em detrimento, muitas vezes, da parte técnica. E pode ser a experiência de alguns aqui, a gente vai ver uma obra de arte contemporânea e realmente a gente fica quase desapontado com a pobreza técnica. O que a pessoa quer valorizar é a criatividade. Por quê? Provavelmente porque nós somos pós-industriais e nós vemos com muito tédio a seriação sem criatividade. Mas isso é uma discussão para outro dia, para outro momento. O fato é que nós podemos viver com ou sem a arte. Então nós estamos chamando aqui a arte de ser humano como uma forma de organizar esse conhecimento, esse saber. Lembrando que a finalidade dos nossos vídeos é trazer conhecimento, mas um conhecimento saudável, um conhecimento honesto, conhecimento que foi obtido a partir de meios legítimos por pessoas idôneas. Isso tudo pode ser muito discutido, mas a ideia é que existe o conhecimento espúrio, existe o conhecimento procedente. Nós primamos por trazer o conhecimento procedente, porque este conhecimento dá elementos para que nós possamos organizar uma sabedoria. Sabendo mais sobre nós, nós podemos nos tornar mais sábios. E a sabedoria pessoal, subjetiva, a sabedoria é um passo na direção de uma vida que vale a pena ser vivida, de uma vida com bem-estar psicológico, bem-estar físico, somático. Existe uma brincadeira, né? O ser humano, você pode ler como o ser, o ontos, o ente humano e o ser humano. Existe uma diferença. E nós estamos brincando com isso. A arte
A arte de ser humano é exatamente sair da mera condição física de humano para entrar na ideia do humano como aquele que promove a sua própria vida. Não é simplesmente alguém que recebeu a vida passivamente. E para isso nós temos que falar da nossa natureza. E quando a gente fala em natureza, a gente sempre vê aquela divisão natureza-cultura. Né? Então, há 10 mil anos atrás, há 15 mil anos atrás, nós começamos a ter a cultura oral, a tradição oral, o legado cultural. Depois, 6 mil anos atrás, nós começamos a escrever. Então aí criamos um mecanismo extremamente potente de passagem de conhecimento de uma geração para outra, que é a escrita, que é a história. Né? E talvez, numa discussão recente que eu tive com um grande amigo, um sujeito extremamente articulado e inteligente, ele dizia, olha, para entender o ser humano e suas contrariedades e suas contradições, é importante lembrar que o ser humano é agressivo. E é verdade, o ser humano é agressivo. Mas provavelmente não foi a agressividade dele que determinou o sucesso. Quando eu falo sucesso, quero dizer o seguinte, qual é a outra espécie de mamífero que conta com um contingente de 7 bilhões de indivíduos? Acho que eventualmente só mesmo carneiro, boi, esses bichos, frango de granja, talvez esses mamíferos, essas aves atinjam, em número de indivíduos, atinjam uma cifra semelhante ao ser humano. De resto, se você pensar em sucesso como número de indivíduos, como taxa de reprodução, nós estamos onde estamos, provavelmente não é pela agressividade, e sim pela capacidade de ser solidário. Parece que realmente isto é essencial, fundamental na nossa organização psicológica e social. A agressividade, hoje em dia, tem sido falada como aggressiveness e aggressivity. Há um vídeo anterior nosso, nós falamos com detalhes sobre isso, é só ir atrás e procurar lá, as agressividades. E nós temos uma modalidade de agressividade que é o sentido da agressividade hostil, da agressividade destrutiva, da agressividade violenta, que é o mais comum, é o que se fala, por exemplo, em determinadas tradições culturais. Mas existe uma outra ideia de agressividade, um pouco mais recente, e que tem uma conotação menos destrutiva, que não é a agressividade hostil, não é a agressividade beligerante, guerreira. É a agressividade no seguinte conceito: quando tem algo no ambiente que não está me fazendo bem, que não me convém, eu saio de onde eu estou, eu vou lá e eu tento mudar o ambiente para que o ambiente fique mais conveniente e favorável a mim. Vou pegar um exemplo aí, novamente, vamos voltar aí 15, 30 mil anos atrás. Morávamos nós num vale em que chovia muito. Bom, tomávamos chuva, né? Não tinha guarda-chuva, tá? Não tinha capa de chuva. Estamos falando miserê mesmo, né? Devastação cultural. O que nós vamos fazer? O que você faz? O cara que é agressivo, ele vai achar uma região do vale que não alaga. Lá ele vai modificar a vegetação, vai quebrar, vai cortar a árvore e planta e vai montar a choça. Vai montar a cabaninha dele. Aqui, quando chove, ele tem um abrigo, não fica ao relento. E depois isso para a garoa, da noite, para o sereno e tudo mais. Então, isto é agressivo. Não tem nada a ver com hostil nem violento. Não tem nada a ver com destrutivo. Tem a ver com modificador. Neste sentido,
nós temos que um gesto de solidariedade com uma mãe, com um pai, com uma criança, ou vontade de ir lá ajudar alguém, é extremamente agressiva. Só não é hostil, só não é beligerante, não é querelante, mas é agressivo. Eu realmente quero modificar uma situação para que ela fique mais conveniente para mim. E muitas vezes essa conveniência é solidária. Às vezes é algo que não vai beneficiar exatamente a mim, mas eu tenho o movimento, né, em português fala assim, compaixão. A compaixão é um pouco forte demais, mas eu tenho a solidariedade, eu tenho o movimento solidário suficiente para que isto se dê. Por fim, eu acrescentaria que a nossa natureza, nós vamos poder ver que nós temos a nosso favor muito mais coisas. A nossa natureza é muito mais favorável a nós do que nós imaginamos. Nós muitas vezes imaginamos que para que nós estejamos levando vidas melhores, é importante que algo que não está aqui surja. Ao passo que os nossos vídeos têm a intenção, né, de demonstrar que muito daquilo que pode nos ajudar a viver melhor já está aqui. Só nós não temos o olhar suficientemente treinado para perceber quantas coisas nós temos a nosso favor, jogando a nosso favor, e que nós podemos acionar, ativar, ou, no jargão do mindfulness, cultivar. Por fim, então, eu terminaria hoje essa nossa introdução aos nossos próximos vídeos, né, sobre a arte de ser humano. A primeira coisa é entender que, primeiro, nós somos seres corpóreos. Aí você vai falar, que novidade, eu tenho o corpo. Não, claro que sim. Mas o fato, você realmente já parou para pensar na consequência mais ampla do fato de que você tem de fato um corpo, você é de fato corpóreo, você é de fato física. Perceber o que eu faço com o meu corpo quando eu estou assistindo uma palestra, quando eu estou assistindo um vídeo, quando eu estou gravando um vídeo. Ser sensível ao que está se passando com o meu corpo é extraordinariamente importante. Você vê, por exemplo, em alguns locais para salões de eventos, você tem cadeiras. Aí você tem cadeiras sem nenhum encosto para o braço. Você sabe o que é ficar sentado ouvindo uma palestra por 1h10, 50 minutos, sem apoio para o braço? Você tem ideia do impacto que isso vai gerando na coluna, no impacto que isso vai gerando no ombro? Se você já foi em congresso, você deve saber do que eu estou falando. E se você foi e não percebeu, comece a perceber. Você vai ver que horror que é. Isso derruba a qualidade do que eu estou fazendo lá, porque isso começa a me estressar. Mesma coisa. A roupa que eu uso, o sapato que eu calço, ele é lindo. Sim, lindo. Mas não está me estressando, me agredindo em alguma medida? Então isso é muito importante, ter uma percepção do que eu faço com o meu corpo quando o meu corpo não está exatamente em questão. Segundo aspecto, além de seres corpóreos, nós também somos capazes de albergar o conflito. Não, mas o conflito é uma coisa mas veja, nós temos uma capacidade de albergar o conflito. Aí linhas e linhas e linhas e mais linhas de terapia trabalham com a ideia do conflito intrapsíquico. Mas nós vamos ver que nós estamos falando do conflito em outro nível aqui. Estamos falando aqui no conflito no sentido mesmo quase neurofisiológico. Nós albergamos o conflito, que é uma coisa que outras espécies não fazem.
A terceira característica que é muito importante é que nós também somos capazes de acolher, de receber, de portar a pacificação, o apaziguamento. Nós também temos uma capacidade que é inata, já está aqui, já está entre nós aqui, de poder nos tranquilizar em relação àquilo que gera desconforto, né? E, por último, também importante, nós temos a capacidade de tecer as nossas vidas, tecer a nossa existência na direção de uma tranquilização, de uma construção e de uma vida que vale a pena viver. Essa trama, ela é urdida desde as grandes decisões até as menores. A forma como eu trato o meu vizinho, o jeito que eu decido lidar com pequenas circunstâncias, todas elas vão definindo pequenas micro modificações, micro desvios no rumo que as coisas vão tendo. E a somatória global, o tricotar final destas micro decisões, dessas micro atitudes, podem levar a nossa existência ao término de dias, semanas, meses e anos, podem nos levar a um cenário muito mais favorável do que nós imaginaríamos à primeira vista. Então fica aqui essa ideia, tá? Nossa fisicalidade, essas coisas que nós vemos como limitações. Eu sempre vejo o meu corpo como uma coisa que está me atrapalhando. Eu sempre vejo o fato de experienciar o conflito como uma limitação. Eu sempre vejo a pacificação, a aquietação como uma coisa impossível de atingir. Mas principalmente, quando eu penso na minha vida, eu não olho o cenário geral, eu não tenho uma visão ampla, eu simplesmente fico me detendo na pequenez daquela coisa que eu faço e eu deixo de perceber o quanto ser atento àquela coisinha que eu faço tem um valor imenso no sentido da construção de uma existência mais gratificante.